Seguindo a tendência das mechas sem descoloração, nós vamos dar uma continuidade no cabelo que tu assistiu a semana passada, a técnica de corte. Hoje tu vai poder acompanhar a técnica da cor. E como a Cibele tem um cabelo natural, ela tem mechas já nas pontas apenas, tá? É um restinho e com corte saiu boa parte dessa cor. Ela não tem tonalizante, não tem coloração, não tem nada. Eu vou fazer as mechas já com a coloração. E Schwarzkopf acabou de lançar a Igora High Lifts, que ela tem uma nova tecnologia de neutralização, de intensidade da cor, de tratamento e uma tecnologia que fortalece essa fibra enquanto clareia. O sistema bonding, que nem eles chamam, né? Que é o plex dentro da coloração. Então, eu vou fazer uma técnica mais específica com esse cabelo com a onda. Não precisa ser muitos papéis, uma técnica prática, mais em transparências. O foco principal não é nem tanto a técnica, porque tu já assistiu aulas de mechas para cabelos cacheados, mas principalmente o efeito da cor que nós conseguimos utilizando a coloração no lugar do descolorante. A tonalidade que eu vou utilizar para fazer as mechas dela é o 1221. Ele é super clareador. Lembra que o 2 na Igora é fumê e o 1 é cinza, tá? Então essa caixinha azul clarinha. Na cartela, ela vai estar posicionada lá nos high lifts, aqui, essas cores. E o 1221, ele tá aqui, ele é uma cor bem mais fria. Claro que como o cabelo dela é muito escuro, ela tem um castanho escuro quase preto, ele não fica frio assim, ele vai dar um tom bem caramelo, mas o 1221 é legal porque ele já trabalha numa certa neutralização. O preparo da série 12 é 1/2 e normalmente a gente vai utilizar com a loção 40 volumes, né, 12%. Eu prefiro assim preparar em torno de umas 15, 20 gramas num primeiro momento, porque a gente não gasta muito produto para fazer. E aí depois, se precisar, a gente prepara um pouco mais. Então, se a gente colocou 20 de coloração, aí coloca 40 ml da loção. É um preparo que dá bastante cremosidade, mas fica fácil de trabalhar, adere bem no cabelo e agora tu vai poder acompanhar um pouco da distribuição do produto. Vamos à aplicação das mechas. A coloração tá pronta, preparada. Eu vou trabalhar com linhas verticais, que aí são poucas mechas que nós vamos aplicar aqui. Deixa eu puxar o carrinho. No cabelo cacheado, não é tudo, né, que aparece, que dá efeito. Então eu vou iniciar. A gente tem que cuidar para a transparência não ser tão fininha. Normalmente eu não iriço, porque acho muito difícil para a gente depois desembaraçar o cacho. Eu vou trabalhar bem com a risca, olha o sentido da risca. Eu solto aproximadamente um dedo de cabelo. E lembra daquele zigue-zague, para ela ficar mais irregular, né? Só de um lado, ou também, como a gente está trabalhando na vertical, nada interfere de pegar uma mecha inteira. Ah, a cliente vai prender o cabelo, faz a primeira, quer fazer, pode fazer, depende do efeito, é só uma dica aí para trabalhar.
Eu vou cuidar para não fazer tanto depósito lá na raiz. Eu normalmente não trabalho com plaquete. Então aqui trabalha com pincel também posicionado na vertical para não dar marcação. Embora a linha vertical ela é uma linha que suaviza, não tem importância pegar a coloração nas mechas anteriores dela. O que vai acontecer? Ela vai ficar um pouco mais clara, aonde pegar onde já tem mecha, ela vai clarear um pouquinho mais, mas não é um problema. Eu gosto porque daí fica aquela nuance mais clarinha nas pontas. A gente deixa mais ou menos o intervalo de 1 centímetro, 1,5 centímetro mais ou menos, entre uma mecha e outra. Vou pegar outra transparência, que não é tão fininha. Ela é o dobro, normalmente, de uma transparência normal que a gente usa. Só que como eu não tô eriçando, aí eu realmente preciso ter cuidado com a distância entre uma mecha e outra para não ficar muito intenso. E a coloração no preparo 1x2, ela espalha super bem, fica muito fácil de aplicar. É claro, a gente tem o cuidado de quantidade, não precisa também emplastar de produto dentro do papel, mas ela fica bem fácil de espalhar, muito gostoso de trabalhar com super clareador. Só tem que ter o cuidado lá na raiz para não vazar do papel, mas como a gente está trabalhando com mechas inteiras, aí fica bem mais fácil assim do efeito, não tem necessidade da gente grudar muito, porque o caimento dela fica bem próximo da raiz. Eu vou seguir nessa linha vertical, toda essa parte posterior, dá umas 4 mechas mais ou menos, e depois também na parte de cima. Finalizando a parte posterior, ficou em torno de 6 papéis na região da nuca e mais 7 papéis aqui em cima, posicionados em linha vertical. É só mais chatinho de colocar o papel, mas eu amo o efeito desse tipo de linha. Na frente, eu vou inclinar um pouquinho mais, eu vou deixar ela mais na diagonal, dá em torno de 3 transparências aqui. Ela é uma técnica rápida e com um efeito muito bonito. Sempre deixa o cabelinho inicial para poder misturar, até porque lembra que a transparência é inteira sem iriçar. E seguimos com o mesmo tom do 12-21. A gente usa em torno
não chega a uma bisnaga. Usa em torno de 45, 50 gramas da coloração para fazer essa técnica, porque são poucos papéis e o preparo também da coloração 1x2 rende bastante. Então fica... E o melhor é que quando termina, tá pronto para lavar. A gente não precisa tonalizar mais. Se quiser, pode tonalizar, se quiser esfriar um pouco mais a cor. Ó, vou soltar mais uma porção aqui, 1,5 centímetros mais ou menos, e aí removo a transparência. Deixo intervalo. Pega a próxima, aqui vai ter tons nas pontas, o tom antigo dela. E não tem importância pegar por cima, vai deixar essa ponta mais iluminada. A gente pode só colocar um pouquinho menos de produto. Então vai dar 3 transparências aqui nessa lateral, mais 3 do outro lado, e aí logo tu já vai conferir o topo. Topo, eu estou fazendo de trás para frente, num sentido de V, trabalhando a diagonal, porque a diagonal ela tem um encaixe bem bonito. E às vezes também o que a gente pode fazer, se a gente não quiser clarear tanto o topo, às vezes a gente quer mais claro por dentro, não tão claro a parte de cima, a gente pode tirar antes, quando der uma meia hora de pausa dá para remover, tá? Sigo com a transparência. Cuidando bem o depósito do produto. Cuidando esse detalhe do pincel inclinado. E eu creio que tu percebe que eu distribuo bem, eu sinto bem essa mecha dentro do papel, porque a distribuição é importante, principalmente porque a mecha tá mais grossinha. Então, só para ter noção exata aí do desenho, pode botar a cabeça assim, ó, exatamente o V. E aí, remove a quantidade. E aí daqui, retira a transparência. Eu diminui um pouquinho a espessura agora no topo. Não tô pegando ela grossa demais. E lembra que não precisa colocar muito próximo lá da raiz, até porque eu tô tracionando esse cabelo, ele vai encolher e a mecha fica bem pertinho da raiz, mas a gente cuida para não aproximar tanto para não manchar.
resultado final desse cabelo, minha voz no fundo aqui para mudar um pouco. Vamos ver o efeito das mechas. Olha a tonalidade do 1221 nesse comprimento. Olha o detalhe da cor misturado com o escuro dela. Lembra que a base natural dela é bem fechada, ele traz essa naturalidade. E as mechas elas vão encaixando com o restante do cabelo. Pode virar. Olha que lindo o efeito, o movimento. Também na luz natural, são blocos de cor que vão se misturando, pode virar. Mistura, cria esse efeito de luminosidade e fica super comercial. Fica a dica aí pra ti. 1221, o super clareador com fumê com cinza, como tu pode perceber, preserva a nuance do caramelo, mas ao mesmo tempo deixa aquele caramelo com mais naturalidade. Uma técnica super fácil, prática, tempo de pausa 45 minutos, lavou, tratou e está pronto.